E os testes sorológicos para o novo coronavírus entraram para a lista de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Vamos chamar o Pedro Rocha, que ele vai explicar para a gente quais são os critérios para que o exame seja feito por quem tem plano de saúde, né? Essa era uma dúvida de muita gente, principalmente no início dessa pandemia, né, Pedro? Exatamente, Lili, e uma conquista importantíssima, né? Porque além da prevenção, uma outra forma de você conseguir diagnosticar, mapear os infectados pela Covid-19 é testando quem pode estar infectado. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Bom Dia Minas o Daniel Firmato, que é defensor público. Daniel, é uma conquista importante para a população, mas não é todo mundo que pode chegar e já ir fazendo, né? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. É exatamente isso. É uma conquista muito importante que ela decorreu de uma decisão judicial da Justiça Federal de Pernambuco, em decorrência de uma ação civil pública, que obrigou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a inserir no rol de procedimentos médicos a detecção pelo exame sorológico para a Covid-19. O teste, o chamado teste molecular, o PCR é o mais conhecido deles, já estava inserido no rol desde março deste ano. Mas o teste sorológico, aquele mais rápido, mais comum, os planos, eles negavam o usuário a fazer esse tipo de exame. Agora, com isso, com essa inserção, a partir de ontem, que houve a publicação do Diário Oficial da Resolução 458, que altera a resolução anterior e torna obrigatória o exame sorológico para a detecção do Covid-19. Mas, como você bem disse, existem determinados requisitos para isso. O primeiro deles é que deve haver um pedido médico. Isso tem que ser precedido de um pedido médico. E naqueles quadros virais, de gripes virais, ou mesmo de infecção da síndrome aguda respiratória grave. Então, nesses dois casos, havendo um pedido médico, o plano de saúde ele não pode negar que o seu usuário, de todas as segmentações, é importante deixar isso claro, mesmo ambulatorial, hospitalar, realizem esse exame sorológico para detecção do Covid-19. A Defensoria Pública tem recebido queixas de uma burocracia maior para conseguir esse exame, dos planos de saúde, uma hora ou outra, estarem dificultando na realização desses exames. O que você pode dizer sobre isso para a gente? As defensorias de todo o Brasil, sim. O que acontece principalmente no teste molecular, no PCR, que tem um custo mais alto, e os planos eles colocam sim obstáculos para isso, o que é algo inadmissível nesse atual momento de pandemia que o país vive. Então, sem dúvida nenhuma, o que nós esperamos é que com o teste sorológico, que se torna obrigatório agora, que os planos não coloquem obstáculos e nem mesmo coloquem aí óbices maiores do que a própria resolução permite. E cabe ao médico determinar e definir a conduta para o diagnóstico do seu paciente. E essa é uma resolução importantíssima, porque a gente está chegando agora no pico da doença e quanto mais você consegue testar, mais você vai ter esse mapeamento dos infectados. Talvez seja por isso que tenha conseguido essa conquista importantíssima para a população, né? Sem dúvida nenhuma. O grande mal é essa falta de testagem e isso possibilitará até mesmo uma política pública bem sucedida, realizar políticas públicas com um foco mais definido e o exame, o teste sorológico, ele permitirá esse tipo de análise por parte do poder público. Para a gente finalizar, caso haja algum problema nessa comunicação de um infectado com um plano de saúde para fazer esse exame, quando que é necessário procurar uma defensoria pública ou algum advogado? Perfeito. Então, como eu disse, deve preceder um pedido médico, não é? Então, mesmo com pedido médico e o plano negar aquele exame sorológico para a detecção do Covid, a pessoa teria duas alternativas. Ou ela arca com aquele exame e depois pede um ressarcimento, primeiro em vias administrativas e até mesmo judicial, se for o caso, ou caso não tenha condições de arcar no primeiro momento com o custo do exame, que ela procure ou a Defensoria Pública, até mesmo o órgão do Poder Judiciário, em face dessa negativa indevida do plano de saúde.
Muito obrigado pelas explicações. Uma conquista grande, né, Liliana, para a população. A gente está chegando agora no pico da pandemia nas próximas semanas, então você ter bem mapeado o número de infectados para impedir uma proliferação do vírus ainda maior é uma conquista, sim, para a gente enquanto população, para a gente lutar nessa batalha que tem sido tão difícil. Principalmente porque é um exame muito caro, né? Ainda é um exame caro. E se a gente paga e tem a oportunidade de pagar um plano de saúde para isso, por que não ter o direito de usá-lo para saber se tem ou não a doença? Obrigada, viu, Pedro?